todos, sou o Singama Domingos, estou aqui a participar do evento que aborda sobre os responsáveis encaminhadores dos jovens formados para o mercado de emprego. É-nos chamado aqui a responsabilidade pelo facto de que ninguém se faz só, todos precisamos de alguém, todos precisamos de um orientador, e o papel crucial atual dos mesmos é de mostrar quais são as boas práticas a serem feitas, exercidas pelo jovem, para que tenham um destaque no processo de procura de emprego no mercado de trabalho, que mais parece um labirinto sem saída. Então é chamado aos mesmos a responsabilidade para que inicialmente dotem-se de conhecimento sólido sobre o mercado de trabalho e as boas práticas do mesmo, de modo a saberem que práticas devem ser adotadas para que estes sejam bem encaminhados ao mercado de trabalho, como a feitura de CV, posicionamento nas entrevistas, a capacitação das habilidades comportamentais, como a comunicação, a gestão de tempo e também, claro, das habilidades técnicas que não são deixadas à parte. Obrigado. Okay. Represento a Jobades, que é o primeiro e o maior portal de vagas de emprego em Angola. Tendo em conta que estamos inclinados nesta atividade há bastante tempo e somos líderes nesta mesma área, recomendo que os candidatos comecem a dotar-se de habilidades comportamentais. Okay? É importante ter habilidades técnicas, mas não podemos esquecer que as habilidades comportamentais têm sido uma exigência por parte das empresas, e não só, é necessário que os mesmos comecem a entender como é que o mercado tem se comportado, quais são os setores que mais estão a recrutar, quais são as exigências, os requisitos necessários para ser inserido no mercado de trabalho. Então, dotando-se desse todo o conhecimento, acaba facilitando o processo, porque se não sabermos onde estamos, para onde queremos ir e o que nos falta para chegar lá, dificilmente chegaremos. Obrigado. Eu sou a Filipe Antônio, sou responsável do encaminhamento ao trabalho no Centro de Formação do Moscou-Mobile aqui em Luanda, no Hoje Ainda. Na verdade, o encaminhamento ao trabalho funciona de que jeito? Nós, deste departamento, fizemos cartas, ou seja, o nosso diretor pedagógico tem feito cartas para levar então nas empresas, ou mesmo a partir do e-mail, levar as cartas para fazer solicitação de estágio, de empregabilidade. Após fazer essa solicitação, nós entramos em contato com as empresas para então nos dar uma resposta, como é que vai ser, se podem ajudar os nossos jovens. Graças a Deus, algumas empresas nos deram as respostas e temos formandos que já são graduados, que estão inseridos já no mercado de trabalho, que já fizeram estágio. Tem sido uma área desafiadora, posso assim dizer, porque às vezes tivemos dificuldade mesmo na aceitação das empresas para empregar ou receber os nossos formandos. Mas acredito que nada é impossível. Com esforço e com dedicação, nós vamos conseguir chegar à nossa meta e os nossos objetivos. E ele já foi para o mercado e viu que, afinal de contas, a vaga para a especialidade de canalização é enviado para cá, e esse, por sua vez, já sabe a empresa onde poderá ser redigido esse mesmo. Depois temos o técnico de incentivo ao empreendedorismo. Significa que não só pensamos que, afinal de contas, eles devem estar só numa empresa, mas também lá no escritório tem a área que deve incentivar esses mesmos jovens a pensar por si em criar o seu próprio negócio ou a sua própria empresa. Então, isto é o que nós voltamos no modo prático para essa área do escritório de facilitador ou de encaminhamento do centro de emprego. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Fala o Daniel Quaresma Brinco, o responsável do encaminhamento ao trabalho do Centro de Formação Profissional do Mosco em Benguela. A nossa área de encaminhamento ao trabalho em Benguela, nesse preciso momento, tem estado um momento muito desafiador.
Por quê? Porque temos entrado em contactos com nossos parceiros. Em primeiro lugar, nossos parceiros têm sido aqueles que têm mandados formandos pelo Centro Dom Bosco e aquelas empresas que também faziam serviços conosco na área de mecânica e outros serviços que nós temos prestados. E diante desta realidade, face a essas empresas, entramos em contato com elas para sabermos, em princípio, o andamento da empresa e o contacto que elas têm com o centro. E destes contactos que temos mantido, até o momento, estamos na fase, digamos, de sondas. Estamos ainda a abrir mais parcerias com as empresas para poder, em primeiro lugar, nos receber, para fazermos uma visita, para que posteriormente venhamos conseguir qual é a expressão que poderia utilizar? Para além de uma visita, poderíamos um estágio para com nossos formandos. Mas até o momento ainda não temos formandos nas empresas, porque ainda estamos à espera das nossas cartas que mandamos para as empresas, para sabermos quando que podemos receber e para que posteriormente mandamos nossos ex-formandos para poderem aplicar aquilo que aprenderam no nosso centro. De forma geral, temos apenas dados de esperança, né, de que os nossos ex-formandos, tão logo as empresas conseguirem nos responder, vamos até lá e aplicarem as nossas, a princípio, digamos, os nossos estágios de causa. Até o momento estamos nessa aguarda, até o momento, para podermos esperar e responder. E um conselho que poderíamos deixar para as empresas é que tentem nos atender, né? Deixar que nós entremos em vossas instituições, de modo a termos uma resposta mais coesa, para que posteriormente ganhamos todos, não só no encaminhamento do trabalho, assim como as empresas, para poder ter mais boas pessoas com a mão de obra. Exatamente. Obrigado. Eu sou formador Maradérito. Quero fazer aqui menção com relação ao caminhamento para o jovem ao primeiro emprego. A nível do INEFOP, primeiro temos a qualificação técnica, que é a formação profissional. Tão logo que o candidato termina a formação profissional, encaminhamos aos centros de emprego do INEFOP. Através de um portal que nós temos, os formandos se cadastram e através desse cadastramento tem um processo de inserção ao jovem por duas vias, ou para o sistema do estágio profissional ou para o sistema também do primeiro emprego. Agora, quanto no global, nós temos praticamente o serviço a nível da formação profissional, a nível do estágio profissional e também a nível foge aí alguns aspectos que é muito importante. Estamos a falar do estágio profissional, a formação profissional e estamos a falar também do empreendedorismo. Exato. Então, quando nós preparamos os nossos jovens, eles estão preparados para esses aspectos. Ou seja, terminou a formação técnica, é encaminhado para o centro de emprego, aí ele tem duas opções, ou estágio profissional, ou pode aderir a um microcrédito para ser um potencial empreendedor. Com essas oportunidades que nós temos a nível do INEFOP, é que temos facilitar oportunidades dos nossos jovens a nível da formação profissional e a nível do emprego. Campos, né? Diretor pedagógico do Centro de Formação Profissional Dom Bosco do Dondo. Falando de encaminhamento ao emprego, nós tivemos um
um número de encaminhamento de 7 formandos, né? E na verdade o nosso centro já está a caminhar aos 20 anos de existência, né? E pronto, a gente tem notado muitas dificuldades no que concerne as empresas, né? Para a gente fazer o encaminhamento. E por outra, a gente tem aproveitado alguns formandos para exercerem aquilo que aprenderam no nosso centro, né? Normalmente o número de formadores que nós temos lá são formadores que fizeram a sua formação no mesmo centro. Então a gente, né, na medida em que a gente dá a abertura de um curso, a gente busca aquele formando com melhor resultado, com melhor comportamento para poder enquadrá-lo na mesma área que a gente deu então assim a abertura, né, de curso. Acho que mais ou menos em suma